Mas esse conhecimento se torna em sabedoria quando? Quando a luz que está dentro de você, quando a sua capacidade de ação, se a gente quiser traduzir de outra forma, pega esse conhecimento, pega a consciência, ou seja, a percepção desse conhecimento e transforma isso numa ação. Pessoas, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obesidade espiritual, né? O que é essa dita, né, dessa obesidade espiritual? Claro que obesidade física, né? Todo mundo sabe o que é, né? Ok. Agora, né, eu mesmo não estou tão magrinho assim, né? Enfim, mas o que é esse termo, né? O que isso diz respeito a, né? Vamos lá. Quando uma pessoa, seja lá em que linha for, consome múltiplos conteúdos, e ela consome conteúdo de YouTube, meditação, e aí ela ouve só mantra, e aí ela só vê vídeo e palestra do fulano e da fulana XYZ, e podcast, e livro, e filme, e beleza, tudo isso, e sabe de tudo um tanto, mas na prática, não pratica bulhufas nenhuma. Isso é obesidade espiritual. E aí vem aquela pergunta, tá, mas como a pessoa com tanto conhecimento, né? Eu, né, posso dizer assim, já vi pessoas, já vi terapeutas lá que, né, até tiravam foto da parede lá, enfim, a pessoa com 86 certificados de TI, em 86 cursos diferentes ou qualquer coisa do gênero, né? Claro que isso não acontece em um ano, dois, isso, enfim, levou 5, 6, 7, 10 anos para ter tudo isso na parede, né? Alguns cursos são de fim de semana, alguns cursos são de algumas semanas, né? Um ano, dois, enfim, mas a pessoa tem um monte de certificado lá na parede. E aí o que acontece, né? O que ocorre? Com tudo isso, você chega para a pessoa e pergunta, tá, mas o que você acha de tal autor? Ah, eu tenho o livro lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto livro lá do fulano. Tá, o que você acha lá do capítulo 5 do terceiro livro? Não sei. Aí vem aquela coisa, né? Quando a gente se depara com essas situações, inclusive em atendimento, né? O que a pessoa está fazendo com essa gama de informação? Nada. E aí vamos entender uma coisa, né? Eu falei no vídeo anterior, vamos dar uma continuidade aqui, né? Ó, consciência é luz. Dentro da informação, informação também é luz. Ou seja, consciência, informação e luz estão dentro do mesmo escopo, estão dentro da mesma bagagem, do mesmo campo. A pessoa ganha mais consciência de algo quando ela tem mais informação sobre algo. Mas isso quer dizer que esta informação e esta consciência está transitando de fato pela luz, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que se indagar. E que luz? Porque informação tem frequência e vibração. Ponto. Então vamos entender uma coisa. A água. A água, por si só, ela é um elemento que aglutina frequência, aglutina informação, né? Tanto que tem lá né, já está mais que antigo, né? Se você pega a água e coloca lá
a música lá, as músicas do Black Sabbath para tocar na água, perto da água, e você pega lá uma música clássica, um Mozart, Beethoven, ou enfim, uma coisa mais tranquila, e deixa tocando perto da água. As moléculas de água se comportam como adequada na informação da vibração e frequência da música que elas estão recebendo. Aí está lá aquela música lá, rock pesado, falando de morte, né? Música sertaneja também, né? Enfim, falando de traição, e aí tá aquela música pesada, emitida para a luz. Como é que fica a frequência de água no corpo da pessoa? Né? Porque, diga-se de passagem, nós somos em torno de 80% água. Então, se você recebe aquela vibração muito ruim, ferrou, né? Você vai ficar com uma energia ruim no corpo. E se você coloca uma vibração, uma música, uma frequência, um New Age, né? Enfim, uma música tibetana lá, um mantra tibetano lá no fundo, você vai ficar mais bacana, vai ficar mais legal, né? E isso é frequência, vibração, informação. E a gente tem que entender uma coisa, luz. Só que assim, não adianta, porque o que é obesidade? Não adianta a pessoa só transitar na informação com consciência dessa informação. Porque o que é a luz? A luz também é o quê? É o movimento. A luz é o direcionamento, é o que ilumina. E como é que a gente ilumina algo? Por meio das nossas ações. Então, quando a gente pensa nesse escopo, nesse conjunto, a gente também pode pensar que consciência é percepção. Ok, né? Informação é conhecimento ou o pré-conhecimento, que é quando algo vai se tornar sabedoria. Mas o que que faz com que o conhecimento se torne sabedoria? É quando isso se torna uma ação. É quando isso deixa de ser teórico e passa a se tornar uma atitude, uma ação. Então é quando a luz entra em movimento. Então o que que acontece? Se a gente for parar aqui para observar o que ocorre, por exemplo, num trabalho de apometria, num trabalho apométrico, a grande questão, né, o processo em si, ele envolve a abertura do campo, a inserção de informações, né, que aí são os símbolos e as mandalas, enfim, os elementos, enfim, e tudo aquilo que a gente dá de comando, de energia, de intenção durante a apometria, durante o trabalho apométrico. A abertura da correção, né, a abertura de novas frequências que são instaladas durante o processo de trabalho apométrico e que ficam disponibilizadas para o consulente, num nível sutil, claro, e que aí depende do consulente o processo de acessar esse conteúdo. Só que mesmo quando ele acessa essa consciência, mesmo quando essa consciência, né, se transforma em conhecimento, se apresenta como um nível de conhecimento, ou seja, a percepção assimilou o conhecimento. Consciência assimilou o conhecimento. Mas esse conhecimento se torna em sabedoria quando? Quando a luz que está dentro de você, quando a sua capacidade de ação, se a gente quiser traduzir de outra forma,
pega esse conhecimento, pega a consciência, ou seja, a percepção desse conhecimento e transforma isso numa ação. Então você tem aí o quê? Você tem ação, você tem sabedoria e você tem amor. Ou se a gente quiser traduzir de outra forma, você tem a experiência completa da chama trina, que nada mais é do que raio azul, raio dourado e raio rosa. E aí, a gente pode dizer que, a grosso modo, né, não é tão simples assim, mas a grosso modo, o trabalho de obesidade espiritual, né, o processo para dissolver a obesidade espiritual, envolve justamente fazer as pessoas trabalharem nesse processo, nesse desdobramento dessa consciência, dessa percepção. E fazer com que a percepção da consciência, né, o conhecimento da percepção, se torne ação. E o que é o amor? São nossas ações, não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E basicamente o que a apometria traz para as pessoas, sobretudo, né, enfim, falando da obesidade espiritual, é essa orientação de que por mais que você tenha consciência, por mais que você tenha conhecimento, por mais que essa consciência e conhecimento estejam num nível de percepção, essa percepção ainda teórica, se isso não vai para a luz, porque senão isso aqui fica parado e vira escuridão. E aí não adianta a pessoa ter 150 certificados na parede, porque todo aquele conhecimento virou consciência escura. Então é melhor a pessoa ter tido um curso de benzimento e ter se jogado naquilo e ter praticado aquilo, do que a pessoa falar que fez curso de XYZ quântico, não sei das quantas, da PQP, né, em Harvard, e não praticou bolhufas. Ah, mas eu passei a vida inteira. Já escutei isso, tá, gente? Ah, não, tem 10 anos que eu faço curso e tal, mas eu não sei pôr em prática. Olha, cara, desculpa, mas se tivesse ficado 1 ano estudando e 9 anos praticando, com certeza tinha feito muito mais do que ter estudado 10 anos e não ter feito 1 hora de prática. Porque a energia de experiência terrena, ela também é essa mesma energia de consciência, né? Percepção da consciência, né? Que, ou seja, quando a consciência alcança o conhecimento, ou seja, percebe que tem um eixo de ligação, mas quando essa ligação gera a terceira ligação, que é quando vira luz. Porque aí você está fazendo com que o teu conhecimento, com que a tua consciência do teu conhecimento ande. E esse andar é colocar amor naquilo que você faz. Ponto. Entendeu? Bom, pessoas, né? Se não deu para entender ainda, precisa entender, né? É necessário que abra a cachola. Vamos dizer que essa explicação por agora, se já não entendeu, eu tenho que dizer, volta para o começo do vídeo e assiste de novo, e vai entender o que é obesidade espiritual. Ou seja, você quer emagrecer dessa obesidade espiritual, vá viver com amor. Basicamente é isso, né? No mais, vem com a gente, sentiu o chamado, marca uma leitura de mapa, né? Uma sessão de apometria, ou enfim, né? Registra aí tua presença e vem falar com a gente vê o que faz, né? Vamos ver qual é o melhor caminho. E, olha, até a próxima, né? Sentiu o chamado, vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.